Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Irmãos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Senhor Deus, nós estamos muito aquém, muito abaixo, ó Deus, dessa porção da palavra que foi colocada diante de nós, ó Deus. Eu, como um pregador, sou muito limitado, ó Deus, diante desta passagem tão maravilhosa que exalta o Pai e aponta para o Filho como o único meio de conhecermos o Pai. Ó Deus, que o Senhor nos guie enquanto estudamos essa passagem, ó Deus, de maneira que a nossa visão, ó Deus, de Deus, que a visão que temos de Ti, ó Pai, seja moldada, modelada, Pai, e a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos entender que estamos diante de um Deus que é infinitamente grande e poderoso. Isso nos faça, ó Deus, desejar a Ti, ó Pai, em Sua grandeza, beleza, majestade e glória. Essa oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O nosso objetivo, irmãos, nessa noite, vai ser entender o Pai. Nós temos estudado aqui os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Nós já estudamos que a importância deste ensino é muito fundamental, porque se nós não sabemos responder biblicamente ou entender biblicamente quem é o Deus das Escrituras, você não estará adorando o Deus das Escrituras. Você vai estar adorando um Deus que foi concebido de acordo com a tua imaginação. E à luz da Bíblia, o que significa isso? Que você está sendo um idólatra. Porque é um ídolo que não está na Bíblia, não está revelado na palavra. Você imagina um Deus de acordo com o que você pensa e você serve e se dirige a esse Deus que você mesmo criou. No entanto, quando a gente vai ler a Bíblia, você vai perceber, irmãos, que existe uma diferença muito grande entre os falsos deuses que são ensinados, que são cridos no mundo, que são ídolos, não existem, e o Deus da palavra. É o que nós temos feito aqui, irmãos, desde o começo do ano até mesmo no ano passado, estudando os atributos de Deus. Vimos vários atributos de Deus: santidade, a justiça, o amor. Fizemos 3 estudos sobre o amor de Deus e como nós devemos nos relacionar com Deus e com as demais pessoas diante dessa verdade. Falamos sobre Deus na sua grandeza como Senhor de todas as coisas. Vimos Deus na sua justiça, retidão, como Ele governa, como Ele executa os seus juízos. Enfim, nós tivemos várias lições aqui de como conhecer o Deus verdadeiro. E hoje vamos nos dirigir ao Pai. Muitas pessoas têm uma visão de pai, dessa figura de pai, não muito boa, por suas experiências familiares que não foram boas. Não é assim, irmãos? Às vezes a visão que a gente tem dos nossos pais, ela não é boa porque não tivemos uma boa experiência, uma boa convivência com os nossos pais. Mas nós vamos aqui reconhecer à luz da palavra o Pai que é perfeito, que é Deus, é o único Pai perfeito, sem pecado. E como esse ser maravilhoso, que se revela como Pai, como ele se manifesta na palavra de Deus, como ele se manifestou ao seu povo. Você vai ler a Bíblia, ela é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Como o Deus Pai se revela no Antigo Testamento? Como que o Deus Pai se revela no Novo Testamento? Isso nós vamos ver. E também vamos entender como que no Novo Testamento o Pai se revela por meio de Jesus. E também como que nós podemos ter uma relação pessoal com Deus Pai por meio de Cristo. Nota, irmãos, que os termos bíblicos, a maneira como Deus é descrito na palavra, usa uma linguagem muito comum. Deus é descrito como Pai. Isso é comum a todos nós. Seja uma experiência boa, seja uma experiência ruim que você talvez tenha com o teu pai. Mas Deus se revela nessa figura muito conhecida. Se revela como Filho.
também todos nós somos filhos de alguém. E nós vamos entender essa relação de Deus, até mesmo na Trindade, essa relação pai-filho e o Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que ele mora em nós, faz em nós morada. Observe a linguagem muito familiar para nós: pai, filho, morada, uma casa, um lar. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, escreve para pessoas que conheciam profundamente as Escrituras hebraicas. Ele se dirige aos judeus, que eram profundamente conhecedores do Antigo Testamento. E ele destaca que, embora Deus tenha falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras, no passado pelos profetas, a revelação final e completa se dá nestes últimos dias. E nestes últimos dias, ele está falando do tempo que o livro foi escrito, o livro de Hebreus. Por meio de quem? Por meio do Filho. Essa mudança de canal não diminui a importância do que foi revelado no Antigo Testamento, mas o cumpre de maneira suprema, pois em Jesus o Pai se manifesta de forma plena e pessoal em Cristo. Nós vamos estar falando do Pai, mas não tem como falar do Pai sem falar do Filho, porque você não vai conhecer o Pai sem o Filho. Então, nosso primeiro ponto, como que o Pai se revela no Antigo Testamento? Vamos ao primeiro versículo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Note que ele vai dizer aqui, irmãos, a maneira como Deus se revela no Antigo Testamento. O texto diz, muitas maneiras, evidenciando a maneira como Deus foi revelado lá no Antigo Testamento. O que Deus usava no Antigo Testamento? Visões, sonhos. Muitas vezes Deus falava de maneira audível. As pessoas escutavam literalmente a voz de Deus. Existiam sinais, fogo, fumaça, trovões. Então Deus falava de diversas maneiras. Deus usava os anjos para vir entregar mensagens de juízo ou de livramento. E uma maneira muito comum como Deus falava é a maneira como aqui o texto diz, por meio dos profetas. E de diversas maneiras. Então aqui, isso vai trazer a ideia do passado. Os que foram formados e moldados pelo amor e pela disciplina do Pai no Antigo Testamento. Então, o nosso objetivo é entender como que o Pai se revela no Antigo Testamento. Deus fala muitas coisas, revelando a si mesmo e revelando a sua vontade e até mesmo o seu plano de salvação para o seu povo. Mas algo que vamos destacar é como que Deus se revela por meio dos profetas como Pai. E uma coisa muito básica, os irmãos vão acompanhar a leitura comigo, vão ter que ser rápido hoje, hein? Isaías 64, verso 8. Essa passagem vai descrever algo muito básico em relação a ser pai. O que um pai faz? Dá a vida. Ele gera a vida. Não é assim, irmãos? É a coisa mais fundamental sobre ser um pai. Isaías 64 e 8 vai dizer, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Aqui o profeta Isaías, o que ele está dizendo? Deus é o nosso Pai, por quê? Porque Ele nos formou, assim como o oleiro forma o barro em um objeto do jeito que Ele quer. Deus também nos criou e nos formou, Ele é o Criador das coisas. Uma outra figura, uma outra coisa muito comum que se espera de um pai é que ele seja fiel. Se você voltar ali no capítulo 63 de Isaías, só voltar a página, no versículo 16, como que Deus, como pai, se relaciona com seus filhos que ele criou. Deus, como um grande oleiro, que moldou seus filhos, modelou seus filhos à sua vontade. Como ele se relaciona? Com fidelidade. Isaías 63 e 16 diz, mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Olha aqui, irmãos, você vê aqui sinais desse pai maravilhoso.
que não são como muitos pais que geram filhos e o que fazem? Abandonam. Muitos pais não fazem isso, criam e abandonam seus filhos. No entanto, como o pai é revelado no Antigo Testamento como um pai fiel, como um pai protetor, que salva, que redime o seu povo desde a antiguidade. Assim Deus tem demonstrado, irmãos, que ele é um pai cuidadoso, que ele é o nosso pai, porque ele é fiel. Uma outra coisa que vai descrever Deus, que deve descrever um bom pai, é que esse pai tem que ser cuidadoso. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 ao versículo 31. Hoje é um teste para a gente ser rápido na Bíblia, hein? Deuteronômio capítulo 1 é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 ao versículo de número 31. Vamos folhear nossas Bíblias, irmãos. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 1, do versículo 30 ao versículo de número 31. Vamos acompanhar a leitura. Vou aguardar os irmãos encontrarem. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Como a gente faz com nossos filhos, irmãos? Às vezes você está passando, um pai cuidadoso, o que ele faz? Por mais difícil que seja a tua vida, por mais pobre que você seja, o que você faz? Você cuida do teu filho para que ele não tenha nenhuma necessidade. Você tenta fornecer ao teu filho o máximo de cuidado, o máximo de proteção. E é o que nós vemos na palavra. Deus, ele cuidou do seu povo no deserto. Poderosamente ele cuida do seu povo por onde ele ia. Ele queria que o povo fosse, ele estava ali fazendo o que, irmãos? Presente e cuidando para que o povo não se perdesse, não perecesse no deserto. Olha as histórias do Antigo Testamento e você vai ver esse cuidado amoroso de Deus como Pai, marcando a história do povo de Israel. Também nós vemos lá no Salmo 103, Salmo de número 103, você vai ler, meus irmãos, Deus também agindo com compaixão. Um bom pai é um pai que tem compaixão dos seus filhos. E o Salmo 103, versículo 3, nós podemos ler: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha o salmista apontando Deus como pai, porque assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim também Deus se compadece daqueles que o temem. Deus não seria o Deus Pai se ele não tivesse compaixão de seus filhos. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Deus, como um Pai amoroso, teve compaixão de nós, nos cuidou, nos amou, esteve conosco. Um outro aspecto de Deus como Pai, que não deve faltar, um Pai amoroso, o que ele faz com seus filhos também? Disciplina. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao versículo 12. Vamos ler. Como que o Deus Pai se revela em Provérbios? Como um pai que disciplina os filhos. Provérbios 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus, ele te quer muito bem. O que ele vai fazer com você? Disciplinar. Deus vai trazer situações difíceis e dolorosas na sua vida com qual finalidade? De disciplinar. Deus vai usar a vara para te corrigir dos teus maus caminhos, das tuas escolhas erradas, dos teus pensamentos errados, da tua rebeldia, da tua falta de compromisso, da tua preguiça, da tua falta de respeito, a tua falta de temor, a tua falta de reverência, a tua falta de cuidado com as coisas santas, a tua negligência na tua vida espiritual. Como Deus vai lidar com isso, irmãos? Disciplina, vara.
Eu posso corrigir qualquer criança aí na rua? Você pode? Você não pode, porque você não é pai ou mãe dela. Mas porque Deus é nosso pai, então ele tem o direito de fazer o que conosco, irmãos? Nos disciplinar amorosamente. Como que um pai disciplina o filho? Com amor. Ele não vai usar, vamos dizer, a correção para maltratar ou torturar um filho. Ele vai usar a correção para educar o filho, para corrigir maus comportamentos, atitudes ruins, que precisam de ser descartadas para o bem desse filho. Assim nós vemos então Deus como um artesão, com habilidade e paciência, transforma um pedaço bruto de argila em uma obra de arte. Assim Deus moldava seu povo, preparando o seu povo para uma maior revelação, Jesus Cristo. Então o povo de Israel foi sendo conduzido, o povo de Deus foi sendo modelado, assim como o oleiro faz com o vaso, até ele ficar bem bonito, um pedaço de argila, um barro ali todo informe, uma grande meleca, se transformar numa obra de arte. Eu e você, meus irmãos, também aqui. Deus pega você numa coisa informe, deformada pelo pecado. O que ele vai fazer, irmãos? Vai te moldar como um pai amoroso. Um pai amoroso cuida do filho, para que ele não seja entregue, irmãos, aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. Como a gente pode ilustrar, irmãos, Deus como um pai? Muitas vezes, o pai, o que ele faz? Você está puxando para uma corda e o teu filho está puxando em outra corda. Você está puxando ele pelo caminho da disciplina e da obediência. Você puxa com a corda. O teu filho está puxando da outra corda porque ele não quer se sujeitar à disciplina. Mas o que Deus vai fazer com você, irmão? Vai continuar te puxando, insistindo, amorosamente. Amorosamente, ele não vai desistir de você, ele vai continuar puxando enquanto você mesmo não quer Deus. Você não quer compromisso com Deus, mas ele continua te puxando, até que você mesmo corra para ele, até que você mesmo venha até ele amorosamente. Deus faz isso com a gente, irmãos. Isso que vai diferenciar os filhos de Deus de quem não é filho. O que Deus faz com as pessoas que não são filhos dele? Deus está puxando a corda e a pessoa está resistindo. O que Deus vai fazer, irmãos? Deus é quem solta. Deus é quem solta a corda, para que a pessoa seja entregue à sua própria vontade. Deus ele vai dizer não para você muitas vezes. Ele vai falar não para você. Ele vai impedir que você faça coisas que você gostaria. Por quê, irmãos? Porque Ele te ama. Você tem desejo no seu coração e você sacrificaria qualquer coisa por esses desejos. Mas porque Deus te ama, Ele vai dizer não para você e não vai permitir que você faça. Deus é assim. Por quê? Porque Ele te ama. Mas você vai ver pessoas aí na sociedade, na rua, em vários lugares, conhecidos seus, onde a pessoa simplesmente é entregue para aquilo que ela quer fazer e não há nenhuma repreensão de Deus. Não há nenhum não de Deus. Esse é um sinal, irmãos, de que Deus não tem nenhum compromisso com aquela pessoa. O sinal de que Deus tem um compromisso com alguém, de que alguém é um filho de Deus, é que Deus continua segurando a corda. Deus continua insistindo com você, mesmo que você não goste, porque Ele te ama. Não é assim com nossos filhos? Você vai entregar os teus filhos para o que Ele quer? Você quer uma coisa porque você é maduro, você sabe o que é melhor para ele. O teu filho quer outra coisa, mas ele não tem maturidade. Ele quer, pronto e acabou, porque ele pensa só no agora. Você, como pai, não vai permitir, porque você sabe a consequência daquilo ali. Deus, da mesma maneira, tem que conduzir o povo de Israel, rejeitando aquilo que o povo queria fazer de mal, insistindo com o povo de Israel, não soltando a corda da disciplina, do amor, do cuidado, da proteção, trazendo esse povo rebelde para que ele pudesse então estar preparado no devido tempo para receber uma maior revelação. Então Deus se revela por meio de Cristo. Então o versículo 1, lá do livro de Hebreus, o versículo 1 do capítulo 1, na segunda parte vai dizer: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Este falou pelo Filho indica uma mudança radical. O canal de comunicação passa dos profetas para o Filho, que é o mensageiro final e perfeito. Não existe um profeta maior que Jesus. Não existe um profeta, irmãos, no Antigo Testamento que se compare ao Senhor Jesus.
Todos esses homens eram falhos, mas Jesus foi o profeta perfeito que revelou o Pai. A transição do sistema da antiga aliança para a nova aliança em Cristo marca o cumprimento de todas as promessas. Deus, que falava de forma fragmentada no passado, agora se revela de forma completa por meio do Filho. Assim como o Pai guiava o seu povo por meio dos profetas, hoje temos em Jesus o pleno conhecimento dos atributos de Deus. Tudo que nós estudamos, irmãos, sobre os atributos de Deus, tem que ser aplicados e são aplicados em Cristo de forma perfeita. Quando você diz que o Deus Pai é infinitamente santo, 3 vezes santos, o mesmo você vai dizer de Jesus Cristo, porque Jesus é a revelação perfeita do Pai. E nessa condição, nós vamos entender isso agora, ele manifesta o Pai, ele revela quem é o Pai. Então, tudo bem. Se Jesus ele é esse ser grandioso, com essa tarefa de substituir os antigos, não desconsiderar ou não falar algo diferente dos profetas. Jesus ele vem cumprir aquilo que os profetas anunciaram com fidelidade, inspirados por Deus. Mas ele é colocado numa posição superior. Se ele é colocado nessa posição superior como profeta, então aqui nós temos o autor de Hebreus apresentando de maneira muito apropriada as credenciais de Jesus. O que é uma credencial? Bom, você está se apresentando aqui como uma autoridade. Por favor, me mostre as suas credenciais. Quem te autorizou? Quem deu autoridade para você falar essas coisas? Com que autoridade você fala isso? Quando Jesus estava anunciando o evangelho, exatamente o que os homens diziam a Jesus, os fariseus, os saduceus. Com que autoridade você fala isso, isso e isso? Jesus vai dizer, eu falo isso com a minha própria autoridade, porque não há ninguém acima de mim. Não existe um ser maior do que eu, então eu falo por mim mesmo. Eu tenho autoridade para falar e para revelar a vontade de Deus por mim mesmo. Não existe um profeta maior do que eu. Jesus, nessa condição, então, ele tem credenciais que só ele possui. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento, nem mesmo o João Batista, o homem mais digno. Jesus vai trazer um testemunho muito grande de João Batista, que também pregou ali próximo do Novo Testamento. Mas Jesus deixa muito bem claro que o papel do João Batista era apenas preparar o caminho do Senhor. E é o que acontece. E aqui o texto vai dizer no versículo 2, a primeira credencial de Jesus como filho. Ele é herdeiro absoluto de tudo que o Pai criou. Olha o que o texto diz. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus fala aqui, por que eu estou falando essas coisas? Por que eu estou falando agora e revelando o Pai? Porque eu fui constituído pelo Pai como herdeiro de todas as coisas que Ele criou. E não só isso, o Pai não criou essas coisas para Ele mesmo e depois Ele quis me dar. Não, desde o começo Ele criou todas as coisas para me dar como minha herança. Pense na grandeza de Cristo, irmãos. Você pode pensar em qualquer coisa, você pode pensar em qualquer ser, seja numa escala minúscula ou infinitamente grande, de quem que é? De Jesus. Você pode pensar na tua própria vida. O cristão nunca ele vai poder dizer coisas que a gente dizia para os nossos pais na adolescência. Eu mando na minha vida, você não manda em mim. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quiser. Não é assim que a gente falava às vezes para os nossos pais? Você não pode falar isso mais. Você é de você mesmo? Você pertence ao Filho. O Deus Pai, como Criador, te fez para que você seja do Filho. Cada ser, cada molécula, cada animal, cada planeta, cada estrela, tudo que existe foi criado para ser herança do Filho. Você quer uma credencial maior que essa? Será que alguém poderia ter uma credencial como essa? Alguém chegar perto disso? Algum profeta? Ou juntar todos os homens da terra? Talvez os milhões de anjos que existem? Será que o arcanjo Miguel poderia ter essas credenciais para ser um profeta a vir falar aqui?
Por isso, irmãos, nós, com todas as nossas limitações, nós como batistas, nós defendemos a doutrina da Trindade. E Cristo é apresentado aqui para nós, irmãos, o Filho, como Deus. Não é um mero profeta como alguns do Antigo Testamento. A posição dele, irmãos, é infinitamente maior. As suas credenciais são infinitamente maior. O texto vai dizer outras coisas sobre as credenciais do Filho. Além de ele ser herdeiro absoluto de todas as coisas, ele também é um reflexo perfeito da glória do seu próprio Pai. Olha o que o texto diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, glória de quem? Do Deus Pai. Jesus não é menor em nenhuma porção do que o seu Pai. Ele é perfeitamente igual ao seu Pai em autoridade. O texto nos diz isso: o qual, sendo o resplendor da sua glória. Essa palavra resplendor traz a ideia de uma emissão de luz. Ele reflete, ele traz as verdades sobre quem Deus é de uma maneira perfeita. Ele vai irradiar a glória do Pai. Tudo que nós estudamos sobre os atributos de Deus, quando a gente pensa que esses atributos são dirigidos a Deus como Criador, como Pai, nós podemos, com perfeita tranquilidade e precisão bíblica, dizer que Jesus também tem todos esses atributos. Jesus também é a expressa imagem da sua pessoa. Observem que o autor aqui, irmãos, não deixa margem nenhuma para ter dúvidas, para que a gente tenha dúvidas. Será que Jesus realmente é Deus? Você acha que um ser, qualquer outra criatura, poderia ocupar essas características, preencher essas características, como Jesus é colocado aqui? Nenhum ser é colocado como expressa imagem da pessoa de Deus, do ser de Deus. Espera lá, irmão André. Mas lá em Gênesis, diz que Deus criou o homem e mulher à imagem de Deus. Sim, mas o texto não diz que nós somos expressa imagem da pessoa de Deus. Porque o único ser que vai ser a expressa imagem do Deus Pai, quem é? Jesus Cristo, por ele ser Deus. Porque ele é Deus, então ele pode ser a revelação perfeita de quem Deus é e da sua glória. A expressa imagem da sua pessoa. Não só as suas credenciais falam por ele, irmãos, mas o que ele fez, o que ele faz. E o texto vai nos apontar algumas funções do Filho. Olha a sequência do texto: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus Pai criou você e todas as coisas com uma única finalidade: dar isso para o seu Filho como herança. E aqui o texto nos faz entender que Jesus é quem sustenta tudo isso que o Pai deu a ele. Nós pensamos em Jesus, a gente pensa na salvação, e a gente esquece, irmãos, que quem sustenta toda a criação com seu poder, quem é? Jesus Cristo. O mesmo Jesus que é rejeitado por muitas pessoas, que você já sofreu aí, ó. Bate na porta da pessoa, ou um familiar seu, entrega um folheto, evangeliza, a pessoa diz não para Jesus. É esse ser que sustenta cada coração, cada fôlego de vida, cada ser humano. Não importa se é justo ou se é injusto, todos são sustentados por quem? Por Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, por sua autoridade. Como que um rei governa? Usando palavras, seja ditas ou seja escritas. Jesus governa pelo seu poder, pela sua palavra. Em Jesus vemos o Pai de maneira tão clara, quanto se olhasse no espelho perfeitamente limpo. Ele não apenas transmite a mensagem de Deus, ele é a própria revelação do caráter e da natureza do Pai. Quando os profetas do Antigo Testamento revelavam quem era o Pai, eles não estavam revelando o Pai por meio do que eles eram. Eles eram pecadores como qualquer um de nós, homens falhos e limitados. Mas Jesus, quando revela o Pai, e Jesus não revela só por palavras, Jesus revela o caráter de Deus, o ser de Deus, porque também ele tem o que, irmãos? O ser de Deus e o caráter de Deus. Imagina uma fotografia de alta resolução,
onde cada detalhe do rosto é perfeitamente capturado. Assim é Jesus para nós. Ele revela cada detalhe da glória e do amor do Pai. A gente quer, às vezes, o mundo quer buscar conhecer Deus por meio de imagens com a pior resolução possível. Tem gente hoje em dia, irmão Saulo, que eles querem conhecer Jesus por meio das séries. Tem séries famosas por aí na internet, né? A pessoa não vai ler a Bíblia e vai ler as séries, vai assistir as séries. Ela acha muito mais fácil, irmãos. Aquilo ali não é Jesus. Aquela série que passa na internet não é Jesus. Aquela novela que você talvez tenha assistido, ou filme, aquilo ali não é Jesus. Ou uma imagem com crucifixo, ou uma imagem na parede de um senhor, de um homem barbudo, com a roupa característica para representar Jesus, aquilo não é Jesus. É uma imagem pobre, fraca, distorcida, e a Bíblia vai chamar de idolatria. Nós somos chamados a conhecer o Pai por meio de quem? Por meio de Cristo. E o que ele diz aqui, irmãos? Como Jesus é descrito aqui como um ser magricelo, raquítico, morrendo? Não, irmãos, um ser glorioso, grandioso, à altura de Deus, na sua grandiosa majestade, tão grande que é invisível aos nossos olhos carnais. Nós só podemos contemplar essas coisas por meio da palavra, por meio de uma relação pessoal com Ele. Em meio às incertezas e desafios da vida, podemos confiar que o mesmo poder que sustenta todas as coisas também vai sustentar a nossa existência. O cristão ele não caminha nesse mundo, irmãos, em desespero. Ele pode ter tribulação, como a Bíblia diz. Ele pode passar por aflições, por dificuldades. Ele pode passar por períodos onde está com medo, assustado, mas não desesperado, não desamparado, porque aquele que sustenta todas as coisas com o seu poder, com a palavra do seu poder, morreu no teu lugar. Entregou a vida santa e perfeita dele para você estar protegido, para te guardar. Então isso nos leva para uma outra coisa, a autoridade do Filho. Olha o que o texto vai dizer: assentou-se à destra da majestade nas alturas. O texto vai apontar Jesus aqui, irmãos, na sua autoridade, assentado nas alturas. E o texto vai também dizer algo muito importante, que Jesus ele fez a purificação dos nossos pecados. Jesus, ocupando essa posição maravilhosa e grandiosa, o que ele faz? Morre por nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, para nos transformar de uma criatura entregue a si mesma, como eu disse no começo, sem nenhum contato com Deus, longe de Deus, longe das alianças e das promessas de Deus, e traz essas pessoas para perto de si por meio do sacrifício que ele fez. E com esse sacrifício ele nos purifica, nos limpa dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Nós vamos falar um pouquinho mais, logo mais, a respeito disso. Jesus ele nos purifica dos nossos pecados, e quando ele morre, ressuscita, ele retorna aos céus. E ele vai lá e ocupa uma posição à direita do Pai. Ele senta numa posição de autoridade à destra do Pai, à direita do Pai. Por isso o texto nos diz: assentou-se à destra da majestade nas alturas. A ascensão de Jesus e o seu lugar exaltado evidenciam que a revelação do Pai atingiu sua plenitude. O Filho agora intercessor, nos garante acesso direto ao trono do Pai. Deus, ele está num trono de glória e majestade. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você, para ter um acesso e para que o rosto de Deus resplandeça sobre você, seja favorável a você, quem precisou purificar os teus pecados para isso acontecer? Jesus Cristo. Porque se você for comparecer lá sem Jesus, você não vai ter acesso ao Pai. Os olhos do Pai são puros demais para contemplar o mal com favor. E o nosso coração, o nosso ser, só tem maldade. Essa é a grande realidade bíblica sobre nós. Quem pode nos purificar dos nossos pecados? O Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo que está sentado à direita do Pai. E o que ele faz lá, meus irmãos? Jesus, como sacerdote,
conhecedor de todas as coisas, ocupa também uma outra tarefa. Ele é um sacerdote eterno. E o que ele faz, irmãos? Intercede por nós ao Pai, junto ao Pai. Não é assim quando você precisa de alguma ajuda de alguma autoridade, dificilmente você vai ter um contato direto com essa autoridade. O que você vai precisar? De alguém que tenha uma comunicação com essa autoridade e possa, de alguma maneira, interceder a teu favor. Muitas vezes passamos por isso na nossa vida. Precisamos de ajuda, precisamos de um socorro. Vamos recorrer a alguém que tenha um contato com alguém que possa resolver o nosso problema. Porque diretamente nós não teríamos acesso àquela pessoa importante. Da mesma maneira, irmãos, na nossa condição indigna de pecado e maldade, jamais teríamos acesso a qualquer comunhão direta com Deus. No entanto, por meio do Filho, a quem o Pai deu tudo nas mãos, colocou tudo nas mãos dele e nos fez herança dele, o que ele faz? Intercede por nós. Ele fala a nosso favor, para que Deus seja favorável a nós. E nessa posição grandiosa, irmãos, Jesus é então aquilo que João 14, verso 6 diz de maneira muito clara. Todo mundo conhece, eu acredito. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem, Jesus falando isso. Por que ele fala, irmãos? Porque é uma verdade absoluta. Os homens criam confusão e colocam outros intermediários ali, irmãos, por causa da dureza do seu coração. Porque o ser humano rejeita Jesus. Não quer saber de Jesus e coloca outros seres para tentar ocupar o lugar de Jesus. Grandes religiões são montadas, irmãos, cristãs, mas Cristo não é o centro. Às vezes é a mãe de Jesus ou outros homens e mulheres para interceder. Olha como que a Bíblia, com muito cuidado, aponta para Jesus como o único caminho. Isso é algo tão sério, irmãos, que o próprio Jesus é quem diz essas verdades. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não o suficiente, Jesus é mais claro ainda. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muito claramente, Jesus está apontando para ele mesmo como caminho. Ele é o único caminho. É o único, não existe outro. Essa verdade nos chama a abandonar os esforços isolados de alcançar Deus e abraçar a relação pessoal com Deus mediada somente por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Essa grande e velha verdade que temos que anunciar nesse mundo, irmãos. O que nós encontramos diante dessa simples verdade? Rejeição, oposição. Vamos ter lágrimas nos olhos quando nós formos pregar isso para as pessoas. Essa verdade tão simples. As pessoas não querem, irmãos, Jesus. Porque elas querem encontrar um caminho de ter acesso ao Pai por seus próprios esforços, pelo seu próprio mérito, por sua própria capacidade, por sua própria religião. Jesus vai dizer: isso não vai te ajudar. Você não vai ter acesso ao Pai. Está muito longe de você, mas por meio do que eu sou, por meio do que eu fiz, por meio da minha capacidade e poder, do meu sacrifício, a minha obra de purificação, você pode vir. Então, o que você tem que fazer? Escute os meus mensageiros, escute os pregadores, ouça a minha palavra, não dê ouvidos a você mesmo, àqueles que pregam outras coisas, outros evangelhos, falsos evangelhos. Escute o que os meus servos têm anunciado na terra. Jesus é o único caminho. Conhecer Jesus, o resplendor da glória do Pai, vai transformar o nosso ser. Essa grande verdade do Evangelho, meus irmãos. Cada vez eu observo que conversões genuínas são um grande fenômeno na Terra. E não é um fenômeno tão comum, meus irmãos. Nós temos muitas igrejas, muitas pessoas se denominam cristãs, mas a obra de conversão, cada vez eu vejo como algo raro entre nós, raro em nosso meio. O fenômeno da conversão genuína, verdadeira. Porque, irmãos, dizer que se conhece Jesus, dizer que você vai numa igreja, não necessariamente significa que você conheceu Jesus de verdade. E que você assim conheceu o Pai.
Porque uma pessoa que conheceu a Jesus verdadeiramente está vendo o resplendor da glória do Pai. A tua vida tem que ser transformada por esta luz. Aquele que diz que está na luz deve andar na luz. João escreve: você deve andar na luz como ele na luz está. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aqui nós temos essa grande verdade diante de nós, meus irmãos. Se você conheceu a Cristo, você conhece o Pai. Mas se você conheceu a Cristo de verdade, o grande sinal disso é que a tua vida tem que ser transformada. A tua mente, as tuas prioridades, os teus objetivos têm que ser transformados. Se você ainda não experimentou essa relação transformadora com Cristo, que te dá acesso ao Pai, hoje é o momento de você buscar discernir isso na tua vida. Eu realmente sou um cristão? Eu realmente sou crente? Nota, irmãos, Jesus ele não torna o caminho de acesso ao Pai difícil. Ele torna o caminho do acesso ao Pai impossível se você não está nele. Ele não torna difícil seguir a Cristo. Tem gente que fala que seguir Jesus é difícil. Não é difícil. É impossível na tua própria força. Você precisa dele. 100% dele. Qual que é a realidade que muitas pessoas estão vivendo agora? Elas estão numa disputa. Se elas realmente se entregam a Cristo ou se elas continuam do jeito que elas estão, rejeitando se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estão buscando ainda, aguardando o momento, mas não é agora, onde ela vai fazer isso no futuro que ela não sabe. Mas não é agora, ela está deixando para o futuro. Ela concorda, ela acha bonito, ela gosta, mas na hora de realmente mudar a vida, para realmente seguir a Cristo com tudo, ela não quer. Porque está presa ainda a uns vícios, está presa a um relacionamento às vezes, a um estilo de vida, a hábitos, a vícios, paixões que ela tem neste mundo. E isso faz com que ela rejeite Jesus e que ela tente administrar essa realidade espiritual. E aí o que vai acontecer, irmãos? Você pode morrer a qualquer momento, ou Jesus voltar, e nessa situação que você se encontra, de indecisão, você não tem a Cristo. Você não foi convertido ainda. Você não está em Cristo como Senhor e Salvador. E você não tem acesso ao Pai. O que precisa acontecer? Uma mudança radical. Não que você vai ser perfeito aqui, andar perfeito nesse mundo, sem nenhuma gotinha de pecado. Não é isso que eu quero dizer, irmãos. Mas uma mudança, uma transição radical entre o que você era e o que você é agora. O que você falava antes, o que você pensava antes, é diferente. Aquilo já não é mais uma realidade para mim. Eu quero ficar longe daquilo, longe daqueles amigos e amigas. Agora eu quero seguir a Cristo. Eu quero servir Jesus na minha vida. Vocês observaram por que eu disse, irmãos, que a conversão genuína é um fenômeno cada vez mais raro entre nós? Irmãos, não seja você mais um cristão de nome. Seja você um cristão participante das alianças de Cristo. Seja você um verdadeiro cristão, irmãos, no meio de pessoas que dão falso testemunho de cristãos. Você precisa ser luz nas trevas, resplandecer como luz. Porque essas verdades que nós estamos falando aqui, irmãos, devem impactar a tua vida de tal forma que você seja luz e não trevas. Que possamos, com fé e discernimento, abraçar o Filho, o único caminho para uma comunhão íntima com o Pai eterno. Beijai o Filho enquanto ele está próximo. Beijai ele para que ele não se ire. Beije o Filho hoje. Ele oferece as mãos para você. Ele estende as mãos para você, mãos furadas, ensanguentadas, como dizia o hino, por você, para você. Receba Cristo Jesus. Olhe para Cristo. O Espírito Santo te convoca nesta noite a olhar para Cristo. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para o mundo. Olhe para Cristo. Se curve diante dele como Senhor da tua vida. Negue a si mesmo. Leve a cruz. Não fique brincando, irmão. Não brinque com isso. A tua vida é preciosa. Não brinque, não deixe para depois.
A vida passa muito rápido. Nós temos que nos curvar a Cristo agora, enquanto Ele te estende a mão. Irmãos, o tempo é implacável, a vida é implacável. A hora que o relógio parar para nós aqui neste mundo, ponto final. Não há mais o que fazer. É simplesmente o curso da eternidade diante de nós, seguindo aqueles que vão receber a vida eterna para a vida eterna e aqueles que vão receber a morte eterna para a morte eterna. Se hoje você sente o peso dos pecados ou a distância de um relacionamento verdadeiro com Deus, vá agora mesmo a Cristo. É preciso ouvir o que Jesus exortou quando pregou o Evangelho. Temos que nos arrepender, meus irmãos. Temos que nos arrepender da vida pecaminosa que a gente vivia, de outros deuses que estão aí no nosso coração. Você sabe? Você deve reconhecer esses deuses e deve rejeitar esses deuses e seguir a Cristo com fé. Arrependimento é uma conversão, é uma mudança de destino, de rumo. Agora você deve seguir a Cristo. Ele te chama. Que possamos sair deste mundo com a certeza de que o Deus que nos formou, sustenta e purifica está sempre presente, nos chamando para uma vida de comunhão, fé e amor. Amém.